Hoje a gente vai ver uma resposta, do ponto de vista da Kabbalah, é claro, para uma pergunta extremamente simples. O que é a vida? Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Hareimot, hoje focando nos parágrafos 33 e 34 do Zohar, terceiro ano de leitura. Talvez antes da gente entrar no tema do vídeo, eu faria a pergunta que eu fiz no começo do vídeo e faria você dar uma pausa para refletir. Se eu te perguntasse o que é a vida, o que você responderia ou qual imagem você formaria? Talvez, se eu não estiver muito errado, se a Kabbalah não estiver muito errado, às vezes a gente acha que a vida é uma série de etapas que a gente tem que chegar e conquistar. Como se fosse mais ou menos, sei lá, uma corrida, eu tenho que vencer pontos ao longo dessa corrida. Então a marca do 1 km, dos 2 km, dos 5 km, dos 10 km, ou que eu tenho talvez uma escada, que eu vou subindo e cada degrau que eu subo, isso é a vida. E a Kabbalah vai discordar um pouco disso. Por quê? A vida não é os momentos específicos em que eu conquisto alguma coisa. Então vida não é assim, eu entrei na faculdade, eu consegui um trabalho, eu casei, eu tive filho. Quando a gente vê a vida assim, como pontos estacionários, a gente está fazendo algo meio ilógico, porque a gente sabe que a vida não é estacionária. A vida é dinâmica. O que a Kabbalah diz para nós é que, na verdade, a vida é o que acontece entre esses pontos estacionários. A vida é o intervalo entre uma conquista e outra. É o que está acontecendo neste meio tempo. Estes pontos que nós estamos falando são eventos importantes da vida. São marcos, como eu falei, como numa corrida. Mas isso não é a vida. Então, não é assim, eu casei, eu consegui algo, eu entrei na faculdade. É o que aconteceu no intervalo. O que aconteceu entre você entrar na faculdade e conseguir seu primeiro emprego, é ali que você viveu. Como é que foi sua vida nesse período? O que você passou naquele período? O que você aprendeu? Provavelmente você estava na faculdade, estudando. É ali que a vida ocorreu. O marco, entrar na faculdade, é o início, e você entrar no emprego é um outro início, ou um fim em relação ao da faculdade. Mas a vida aconteceu no meio tempo, percebe? Aconteceu ali naquela duração entre os dois intervalos. Então muitas vezes a gente acha que a vida é conquistar coisas, é que eu tenho que ter vários marcos ao longo da estrada, e não é. Muitas vezes a minha vida pode ter poucos marcos. Tá? Aí às vezes a pessoa fala assim, minha vida é pouco interessante, ela teve poucos eventos. Tudo bem, mas a vida você teve. E não é esses marcos que fazem diferença. Então muita gente às vezes olha para a sua vida, não vê esses marcos e até fica desanimada. Eu nunca casei, nunca tive filho, nunca entrei na faculdade, nunca tive um bom emprego. Você está olhando só para os marcos. Para de olhar para os marcos, para os pontos estacionários. Olha para o corrido. O que aconteceu durante a sua vida. É a sua vida mesmo, tá percebendo? Então, se você começar a medir sua vida só pelos pontos que você foi marcando de importante, você tem uma percepção errada do que é vida. Às vezes a sua vida, entre aspas, que você acha que é com os marcos, não tem muitos marcos, mas ela é super interessante no sentido do que ocorreu na linha de dinamismo. Então, às vezes você não tem muitas marcas, mas você tem uma vida bem corrida, bem dinâmica e bem interessante. Então, eu acho que é uma questão aqui quase filosófica, que a gente está discutindo. Uma pergunta super simples, o que é vida, mas é extremamente profundo a gente tentar entender, inclusive para a gente pôr na percepção correta das coisas. Será que eu estou encarando minha vida como ela realmente deve ser encarada? Estou entendendo o que é realmente a vida? Ou eu estou dando prioridade e importância para uma coisa que na verdade não é a vida, são apenas eventos passageiros. Um bom dia a todos e tudo de bom.